Olá! Será possível modelar uma pessoa? Todos nós já acompanhamos o desenvolvimento de crianças ao nosso redor, e um pensador que organizou toda a teoria sobre o desenvolvimento da criança até os 12 anos e depois dos 12 anos também foi o suíço Jean Piaget. Piaget começa nos apresentando a primeira fase do desenvolvimento infantil. Ele divide o desenvolvimento infantil em 4 fases: do 0 aos 2 anos, dos 2 aos 7 anos, dos 7 aos 12 anos e adiante dos 12 anos. A primeira fase do desenvolvimento infantil ele chama de fase sensório-motor. O que é que te lembra a palavra sensório? Sensório deve te lembrar sensores, sensações ou sensibilidade. Sensibilidade. Veja, não vamos abrir agora a porta dos sentimentos, que talvez a palavra sensório pudesse te lembrar. Não, não faça essa confusão. Sentimentos é outro campo e vamos deixar essa porta fechada por enquanto. Piaget chama esta fase de sensório-motor, o período que vai desde o nascimento da criança até os 2 anos da vida dela. Veja, vamos colocar um aspecto bastante importante aí. Vamos falar de 0 a 2 anos, mas a criança sim pode estender um pouco mais este momento de corte. A gente chama de momento de corte os 2 anos, depois vamos chamar de dos 2 aos 7 anos, e esse é o momento de corte, a idade de 7 anos. Mas dependendo do indivíduo, dependendo do meio social em que esse indivíduo vive, essa criança vive, é possível que a criança tenha este 2 anos, essa idade de corte, um pouco mais ampliada, um pouco mais estendida, ou diminuída. Vai depender do indivíduo e vai depender do meio social em que ele vive. No campo da moral, a criança começa a desenvolver o que nós chamamos de heteronomia. Heteronomia é a capacidade de entender que o outro, o diferente, o heteros, o diferente apresenta normas. Então, neste período que compreende dos 2 aos 7 anos, a criança começa a ser capaz de perceber que o adulto que organiza a sua vida, o pai, a mãe, o professor, a professora, que o adulto tem normas e é possível que ele consegue já trabalhar essas normas diferentes. Vamos para o terceiro estágio. Piaget chama esse estágio, que vai dos 7 aos 12 anos, de estágio das operações concretas. Neste momento, a criança precisa de coisas concretas para trabalhar, não é? Então, ela teria dificuldade de entender coisas que não são palpáveis, que não são empíricas. Conforme ela vai chegando próxima dos 12 anos, ela vai adquirindo essa possibilidade, mas a criança, neste momento das operações concretas, ela precisa de coisas empíricas, ela precisa de coisas palpáveis, ela precisa do touch, ela precisa do toque. É mais fácil você ensiná-la matemática com cubos mágicos, em que ela consegue manipulá-los, do que você fazer racionalizações, você fazer elucubrações. A criança não vai dar conta disso. Isso explica um dos motivos pelos quais conteúdos não são passados sem critérios para os nossos alunos. Se você sempre se perguntou, se nunca lhe ocorreu, por que afinal de contas eu agora no ensino médio tenho os conteúdos que tenho? Porque não aprendi isso lá atrás. Por quê? Porque você não tinha a suficiente maturidade cerebral. A maturidade cerebral ela vai se construindo, ela vai se dando.
não é? É necessário esperar esse desenvolvimento, essa passagem de tempo, para que essa maturidade vá acontecendo no indivíduo. Muito bem, então estamos nesta fase. No campo da moral, a criança já consegue trabalhar totalmente a heteronomia. Ela consegue enxergar o outro, perceber os motivos pelos quais o outro apresenta as normas. Esse período compreende dos 12 anos em diante, não é? O indivíduo consegue trabalhar com o hipotético dedutivo. O hipotético vem de hipótese, ele consegue levantar hipóteses sobre algum problema, sobre soluções, não é? Sobre consequências das atitudes dele, e ele consegue deduzir o que vai acontecer. Se eu fizer tal coisa, terei tal consequência. Ele já tem 12, ele já tem 13 anos, e o indivíduo nesta fase consegue já desenvolver esse tipo de pensamento. Neste período, é preciso que se diga, o adolescente, e dos 12 anos em diante, isso vai se estabelecendo ao longo da vida, mas eu colocaria uma idade de corte de 21 anos, quando começa a idade adulta. Dos 12 aos 21, o indivíduo vai tendo a capacidade de entender as normas totalmente, e ele passa pelo processo da autonomia. O meu pai me disse para não fazer, minha mãe me disse para não fazer, mas eu tenho autonomia. Nem sempre é certo, mas eu decido por mim mesmo, não é? Então, foi dito para não fazer, eles disseram para não fazer, mas eu já possuo autonomia. Esse é o momento em que o adolescente começa a testar os seus limites. Até onde eu posso ir? Até onde eu posso ir? O que é que meus pais aceitarão? O que é que os professores permitirão? Então, o adolescente vai fazendo, e nós fazemos isso o tempo todo na nossa vida, nós vamos testando o nosso ambiente, não é? Então, na autonomia, o indivíduo vai elaborando as próprias normas, isso dentro da moral. Não que o indivíduo possua uma moral exclusivamente pessoal. A moral sempre é baseada nas normas sociais. A própria moral do indivíduo baseada nas normas sociais. E esta moral ela vai variar no tempo e no espaço, conforme se sabe. Muito bem, espero que você tenha entendido e utilize sempre os materiais que você possui para estudar. Mas este vídeo tem a função de te recordar, de te orientar sobre os elementos que a gente vem estudando ao longo desse tempo. Grande abraço, até a próxima.